Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre JavaScript, mais precisamente sobre funções de JavaScript e mais precisamente sobre funções arrow ou arrow functions. Nós temos várias maneiras de usar funções em JavaScript. Uma função como um objeto, uma função atribuída a uma variável, enfim. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente usa as arrow functions. É um conceito novo introduzido no ES6, no JavaScript ES6, e tem muita gente usando por aí e algumas pessoas têm alguns problemas para entender. Eu tenho certeza que depois desse vídeo vai ficar muito fácil de você entender como se usam as arrow functions. Eu já quero deixar claro que eu não vou cobrir todo o assunto, é um assunto um pouco extenso, mas o principal que você realmente precisa saber, você vai ver agora. Para explicar melhor as arrow functions, eu já criei um projeto novo aqui no meu Visual Studio Code e vou criar um novo arquivo para a gente trabalhar com as arrow functions chamado index.html. Eu vou usar o Browser Sync para sincronizar o nosso browser com a IDE, por isso eu preciso criar um HTML válido aqui. Prontinho. E aqui dentro do body eu vou abrir a minha tag de script. Ok, vamos inserir o nosso código bem aqui nesse lugar. Antes de inserirmos o código, vamos abrir o meu terminal e carregar o meu Browser Sync. Se você não sabe trabalhar com o Browser Sync, não tem problema nenhum, eu fiz um vídeo explicando como ele funciona, está aqui em cima. Então a gente vai digitar Browser Sync. Vamos iniciar um novo servidor e vamos dizer que a gente vai ouvir todos os arquivos da pasta que eu acabei de carregar aqui no meu Visual Studio Code. Nesse momento ele já sincronizou com o meu browser e para a gente fazer um teste, ver que isso aqui está ok, basta a gente fazer uma alteração, salvar e ele já vai aparecer aqui no browser para mim. Eu vou abrir a ferramenta de desenvolvedores do Chrome apertando a tecla F12 para a gente usar o console e ver os resultados dos testes que a gente vai fazer. Então, aqui em cima no script eu vou criar um array bem simplesinho de valores. E em seguida, eu vou usar a função map para retornar um novo array multiplicando cada item desse array por 2. Então, por isso, vamos criar um novo array aqui. E vamos dizer que a gente vai receber um novo resultado a partir daquele primeiro array. Para isso, a gente vai usar a função map. A função map precisa receber dentro dela uma outra função que vai possuir a lógica de mapeamento desse array. A gente pode fazer da maneira mais lúdica possível, que é criando uma nova função. Vamos dar um nome para ela. Essa função vai receber cada item do array, então a gente vai chamar de cada item de valor, ou value. E aí, quando a gente receber um valor, a gente quer retornar o value vezes 2. Eu vou ocultar o terminal. Então agora eu preciso passar dentro de map apenas o nome da função que vai cuidar de fazer o mapeamento para esse novo array modificado. E em seguida eu vou imprimir esse array no console. Array modified. Ao salvar, observe que no console nós temos então um array de 3 itens, 2, 4, 6, que foi mapeado a partir desse resultado, que era 1, 2, 3, foi multiplicado por 2. Para simplificar um pouco o uso do mapear, a gente pode pegar essa função que está sendo usada apenas aqui e colocar aqui dentro. Então, é isso que fica um pouco estranho na sintaxe do JavaScript quando a gente vê esse parênteses junto com essa chave aqui. Eu vou dar uma aumentadinha aqui para a gente enxergar melhor o código. Okay? Agora sim. Então, se eu salvar isso aqui, o browser vai recarregar e continua funcionando. Eu posso melhorar um pouco mais essa função, porque como ela só é usada aqui dentro, não preciso dar o nome para ela. Salvo de novo, continua funcionando do mesmo jeito. Então, o uso de funções comuns em JavaScript é feito dessa maneira. As arrow functions trazem, entre outros fatores, uma nova sintaxe, uma sintaxe mais sugar para a ideia do uso de funções. A gente pode, no caso, remover a palavra function e colocar a nossa arrow, ou a nossa setinha, aqui logo após dos parênteses do parâmetro. Eu vou salvar de novo e observe que continua funcionando do mesmo jeito. Bom, dá para melhorar um pouco mais ainda essa sintaxe. Como eu só tenho um valor aqui, toda vez que você tiver apenas um parâmetro, você pode inclusive remover os parênteses. Salva e continua funcionando do mesmo jeito. Então, quando você vê algo desse tipo, na verdade é o uso de funções, só que a nova notação, a notação de arrow function. Dá para melhorar ainda mais, porque nós temos só um resultado dentro do nosso corpo, do nosso método aqui, da nossa função. Então, a gente pode remover a palavra return, a gente pode remover essa chave, trazer para cá e remover a última chave também.
Quando você tem uma linha só de processamento, você pode remover a palavra return, que ela fica implícita, a arrow function já entende que você vai ter que fazer um return de alguma coisa, e você pode remover as chaves. Então, toda aquela função inicial passa a ser escrita dessa forma. Salvando, observe que continua funcionando do mesmo jeito. O básico das arrow functions é isso. Só que tem um detalhe muito importante que você precisa entender com relação à palavrinha this. O this dentro da arrow function funciona um pouco diferente de uma função normal. Para explicar melhor isso para você, eu vou criar uma classe, vou instanciar um objeto dela e vou tentar usar uma funçãozinha lá dentro que precisa manipular a palavrinha this. Com esse exemplo eu vou deixar um pouco mais real o uso de arrow functions e você vai ver que não é apenas substituir a sintaxe, a gente tem que tomar cuidado com a palavrinha reservada this quando ela estiver em uso. Então eu vou remover agora tudo isso que eu fiz aqui. E eu vou criar uma nova classe chamada tabuada para a gente fazer de exemplo. Já vamos imaginar como vai ser o uso dessa classe. Vamos criar já uma nova variável aqui que vai receber um novo objeto tabuada. E esse objeto tabuada vai receber dois valores. O primeiro é a tabuada da qual nós queremos receber o resultado. E o segundo é um array que a gente quer fazer a multiplicação. Então se eu passar aqui 2, 3 e 4, eu vou ter 2 vezes 4, 3 vezes 4 e 4 vezes 4. Para receber o resultado, a gente pode fazer x.tabela, que vai me devolver o resultado. E vamos colocar isso dentro de um console log para a gente poder ver isso melhor. Então, nós queremos imprimir algo deste tipo. É assim que a gente vai modelar a nossa classe tabuada. Bom, precisamos criar um construtor aqui, já que a gente está passando parâmetros para ela, né? Então, o construtor vai receber um número e os valores. E aqui dentro vamos atrelar esse número a uma variável da classe e a mesma coisa com os valores. Muito bem, agora a gente tem duas variáveis de classe que a gente quer manipular no método tabela. O método tabela a gente pode usar essa notação get e o nome dele, que aí a gente consegue receber o resultado vindo desse método. A ideia desse método vai ser retornar um array de objetos. E o objeto vai ter três campos: o número, o valor e o resultado. Sendo assim, a gente vai fazer um return dos valores que a gente recebeu, no caso this.valores, mapeados para esse novo array com esses objetos organizadinhos para a gente fazer a impressão. Então vamos fazer um mapa disso. E dentro do mapa vamos criar uma função que resolva esse problema. Essa função vai receber um valor qualquer e vai calcular para mim, vai fazer o mapeamento desse resultado. Então o resultado disso tudo é um return de um novo objeto. E esse objeto vai ter o número, que vai ser o número da multiplicação. Então, this.número. O valor, que é o próprio valor que foi passado aqui. E, por último, o resultado, que é igual à multiplicação de número por valor. Eu vou dar alguns entries para melhorar a visualização. Agora sim. E, ao salvar isso aqui, eu tenho que ter o console log dessa tabela. Observe que eu tive um problema que ele está dizendo que ele não consegue encontrar a definição de número. Está dizendo que este número não existe. Isso porque quando a gente usa uma função dentro do map, o escopo da palavra this não se refere à nossa classe por padrão. Então a gente precisa fazer uma associação do this que está na classe para dentro dessa função. Em JavaScript isso é muito confuso para quem vem de outras linguagens como PHP, Java, enfim. Para resolver esse problema, então, dentro dessa função, no finalzinho, a gente pode usar um método chamado bind, que vai fazer a associação do this que representa esta classe. Agora, com esse this, nós temos acesso a essas variáveis dentro do map, dentro da função que está no map, e esse número vai ser reconhecido. Então, quando a gente der um save, observe que ele retornou um array com 3 objetos. Primeiro objeto, segundo objeto, terceiro objeto. Para ficar um pouquinho melhor ainda a impressão, a gente pode trocar o log aqui por table, salvar, e aí ele imprime uma tabuadinha do que eu queria. Então, número vezes valor igual a resultado. Esse é usando a função comum. Agora eu vou modificar esse exemplo utilizando arrow functions. Então, a gente pode trocar a palavra function, a gente pode remover os parênteses porque é apenas um valor e podemos inserir a seta. Não podemos tirar a chave porque a gente tem que retornar um objeto e ele vai se confundir aqui com as questões da chave. Então a gente vai deixar a chave do mesmo jeito. Só que com arrow functions eu não preciso fazer o bind do this, porque ele vai pegar o this que está representado aqui na classe tabuada, assim como a gente conhece de outras linguagens. Então eu posso remover isso, salvar e continua funcionando do mesmo jeito.
Então fique sempre atento, principalmente quando a gente precisa do this do contexto da aplicação e você estiver usando arrow functions ou funções tradicionais. Se você quiser o código que eu desenvolvi aqui, os 2 exemplos, eu vou deixar aqui na descrição um link para um GIST que tem prontinho, é só você copiar e colar e treinar da maneira que você quer. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo desse canal e ao conteúdo que eu preparo com tanto carinho. Até a próxima!